Olá, tudo bem? A gente está começando aqui o Estúdios Podcast. A gente recebeu hoje aqui o Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Caio? Tudo bom? Prazer. Obrigado pelo convite aí de novo, tá? Obrigado. Nossa, estou muito contente que você veio. Rodolfo, tive contato com ele numa consulta, né? De quiropraxia. E agora a gente está com essa oportunidade de você vir aqui e poder compartilhar mais informação. Rodolfo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente poder começar. Tá. Eu me chamo Rodolfo, eu sou fisioterapeuta, atuo na área da ortopedia, mas tenho como especialidade a parte da terapia manual e a parte da quiropraxia em modo geral. Mas a ideia é atender a ortopedia em modo único, assim, né? Não só sair um pouco de só focar em articulação, só pensar em coluna, mas sempre tentar abranger todo o nosso corpo. Uhum. E você é aqui de Campinas mesmo? Sou aqui de Campinas, nascido, crescido, campineiro. Ah, é? Então é de casa aqui. E você está atendendo aqui no Cambuí, né? Isso. Eu atendo as quinta-feiras na Vitesse, Cambuí, e durante a semana eu atendo em uma clínica, academia, que é no Nova Europa. Você quer deixar já o seu arroba do Instagram? Pode deixar já. Dá uma olhada lá, é @fisio Rodolfo Moma. É MOMMA. Legal. Tá bom? Tá bom. Rodolfo, então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Acho que o tema principal aqui seria a dor, né? Uhum. Você falou que a reclamação principal que você recebe é a questão de dor na coluna. Tem várias, assim, outras dores, mas a dor na coluna é uma das dores principais. O que você vê no dia a dia e o que você pode passar, assim, de informação para ajudar? Olha, o que eu mais atendo, a maior gama de pacientes realmente é coluna, né? E parte de ombro. Hoje a gente comenta na área da saúde que a gente vive uma pandemia de dor lombar. Sempre teve, hoje a dor lombar é uma das causas mais comuns de dor no mundo ortopédico. E a que mais gera dores, limitações, desconfortos. E meio que assim, na área da saúde a gente não tem muito um direcionamento. O paciente às vezes fica um pouco perdido. Não sabe se vai no ortopedista, não sabe se vai no fisioterapeuta, não sabe se vai em outro médico, neurologista. E aí, a maioria das vezes vai em farmácia, aí o farmacêutico receita, aí ele se medica e aí vira uma bola de neve. Mas o que eu mais atendo é essa parte de coluna, em modo geral. E tem idade específica, né, assim, ou varia bastante? Olha, antigamente, acho que uns 10 anos atrás, o índice, cada vez mais ele está se abaixando. Tá? Antes era muito comum pessoas de 40, 50 anos de idade, adultos, já mais desenvolvidos. Porém, hoje, eu já cheguei a atender pacientes já de 17 anos, 18, assim, adolescentes ainda, período de vestibular, muito comum agora. Então, assim, o que eu consegui perceber? Hoje abaixou para 25 e 30 anos aí de média, para a pessoa sentir dor na coluna. A gente fala que todo mundo na vida um dia vai ter uma dor nas costas, só não sabe quando. Entendi. Tá, mas tá baixando muito o nível. E a questão da pandemia. A pandemia foi um tema aí que pegou todo mundo desprevenido. Muita gente começou a trabalhar de home office, e aí foi o seguinte: pega uma cadeira da sala e senta na mesa da cozinha. Entendi. E aí coloca o notebook e fica lá 6, 7 horas. Isso aí começou a prejudicar muitas pessoas, né? Além das academias fecharem, então a atividade física, que eu acredito que é o que mantém a pessoa saudável. Entendi. Cortou, né? Então ela ficou só trabalho, e aí já entra fator emocional, estresse, questão de ansiedade e tudo mais. Então você acha que a pandemia piorou um pouco, né? Já sempre foi um problema que é bem comum, né? Mas a pandemia piorou. Eu acho que a pandemia mudou um pouco os hábitos, né? Agora o pessoal é home office, como você falou, às vezes no escritório tem uma cadeira que é mais adequada, em casa não é tão adequada. Então eu acho que isso aí pode, né, como você falou, tá contribuindo para o pessoal mais novo já ter mais... começar já a ter dor na coluna, né? Pode ter certeza. E aí, assim, a idade, o pessoal tá começando a reclamar um pouco mais novo. As causas, você diria o quê? Assim, questão postura, falta de exercício, tem assim top 3 causas assim? Ou
De dor na coluna? Quem causa dor na coluna é mais assim, o que é para quem tá começando agora os 15 anos, 14 anos, que tá com a coluna inteira ainda, quais são as dicas para evitar, né? Acho que assim, eu sempre, igual eu disse, a fisioterapia, antigamente a gente ficava muito na questão física, né? Muito osso, muito músculo, e esquece se a pessoa tá bem, se a pessoa tá infeliz, se a pessoa vive uma depressão, se ela é ansiosa. Hoje a gente conseguiu mesclar muito isso, tentar unir. Falta muito ainda para desenvolver, porém a gente já consegue abordar alguns tópicos. Então, assim, o que mais causa dor na coluna e em todas as outras articulações? Sedentarismo. Sedentarismo é o que vai te gerar dores. Eu só não sei te falar se vai ser agora, se vai ser semana que vem, ou se vai ser daqui 10 anos. Porém, uma hora vai incomodar. Entendi. Tá? É impossível uma pessoa sedentária não ter dores. E isso independente da questão de peso. Se o IMC dela é alto ou baixo, sedentário vai ter dor. Porque a gente sempre associa... A questão é não ficar acima do peso. Mentira. Senão, pessoas mais magras não iam ter dores. Entendi. E tem dores também. Tá? Mas então assim, sedentarismo. Hoje eu abordo muito a questão da qualidade do sono. Tá? Hoje, se a pessoa não tem um sono regulado, se ela sofre de insônia, ou se toma muita questão de medicamentosa, tira o medicamento, não consegue dormir. Isso, a falta de sono já foi comprovada que a gente começa a produzir mais células que ficam mais sensíveis à dor. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dor, ela dormiu mal, essa dor ela pode aumentar. Não que machucou mais durante a noite, porém a sensibilidade está maior. Entendi. Tá? Questão de atividade física, sono, e aí por último a gente vem na questão física, né? Um pouco de postura, um pouco do excesso de exercício também faz mal, tanto quanto um pouco, mas eu acredito que o sedentarismo é mais maléfico do que o excesso. Aí vem a alimentação, questão de água e os fatores emocionais também. Sim, são vários fatores, né? Vários. Eu acho que a pessoa tem que tentar equilibrar, claramente não é uma coisa simples, né? Mas é um objetivo de vida que as pessoas têm que ter, né? Por exemplo, no meu caso, assim, eu conheci você porque estava também tentando encontrar esse equilíbrio e a gente sempre inicia a musculação, acaba parando. No meu caso, eu me dei muito bem com o esporte, né? Com o tênis. E realmente comecei a praticar e começou a ter bastante dor, porque acho que eu estava praticando um pouquinho em excesso e não estava me preparando, né? Então, assim, cheguei até você e a gente fez uma sessão, né, de quiropraxia e realmente tinha algumas travas, né, musculares, assim, meu corpo realmente não estava adaptado ali. E depois, assim, com o tempo e buscando profissionais e pegando as orientações, a gente consegue ter essa vida saudável assim de uma forma mais correta, mais regulada, né? Então eu acho que no meu caso realmente melhorou muito, né? Eu fiz a sessão, depois segui orientações, questão de alongamento, questão também de musculação. Uma coisa que para mim funcionou muito também foi natação. Acho que para o tênis, né, é um esporte que tem bastante impacto, né? A gente na raquete, na batida, principalmente num saque. E aí a natação também ajudou, acho que, a compensar um pouco. Então acho que cada um tem que ir achando o seu equilíbrio e o seu esporte. Mas o que eu senti é que só a musculação é um esporte legal, mas às vezes, no meu caso, funcionou muito a parte da competição do esporte que dá um estímulo a mais, né? Eu acho que isso é comum, né, com as pessoas. Sim, sim. Um negócio mais dinâmico, né? Hoje o pessoal tem a maioria dos pacientes que eu atendo comentam que a academia é muito parada, não aguentam fazer 3 séries de 10, 4 séries de 10, aí 10 minutos aqui, aí 10 ali. Não consegue ver o resultado a curto prazo. Eu acho que hoje o mundo tá muito... Esse pessoal quer muito a curto prazo o resultado, e não é muito assim. Você tem que ir trabalhando. Porém, o que você falou, você já fazia atividade física, sempre fez. Uma coisa é, por exemplo, você pegar uma pessoa que tá acima do peso, nunca fez atividade, e falar, não, hoje eu vou jogar tênis. Joga 1, 2, 3, na quarta, quinta, começa a sentir dores. Então, assim, eu acho que sempre
quando você vai fazer alguma coisa, tanto para a vida em modo geral, você sempre tem que buscar profissionais. Quebrou o carro, vai no mecânico, deu vazamento, vai no encanador. Sim. Porque assim, os profissionais da área da saúde, a gente é muito... Eu falo que a gente é um facilitador. A ideia nossa é fazer com que vocês tenham uma qualidade de vida melhor. E não remediar, por exemplo. Buscar a gente só quando machuca. Sim. Porque aí às vezes é um trabalho longo e aí você sofre um processo de dor e aí vira uma bola de neve. Sendo que se você pegasse uma orientação melhor, por exemplo, a academia é muito comum as pessoas se machucarem sozinhas. Vai fazer um exercício, faz errado, trava a coluna. Sim. E aí vai no fisioterapeuta. Então, até quando a pessoa decide, né, mudar de vida, ela tem que ter bastante atenção. Tem que né? ter uma cautela. E para quem está começando e está acima do peso, a orientação é também academia, caminhada. Assim, questão acima do peso, acho que o mais importante é evitar de treinos muito exagerados, evitar de dietas sem sentido nenhum, dietas de curto prazo que você emagrece 15 quilos em um mês. Entendi. Tá? Não é saudável. Eu acredito muito em mudanças de hábito de vida. Tornar hábito, fazer uma caminhada, tornar hábito, comer um pouco mais de fruta, mais de legumes, tomar mais água, menos refrigerante. Vai tornando hábito isso, aos poucos. Eu sempre acredito num processo gradativo. Sim. Pessoas que tentam, de repente, fazer um monte de atividade física, essas são as que mais desistem mais rápido. Entendi. Se não desistirem, é as que mais machucam. Entendi. A mesma coisa de dieta. A pessoa emagrece 15 quilos, não consegue sustentar, engorda 25. Sim. Tá? Então, assim, sempre hábitos de vida. Independente se a pessoa é magra, se é acima do peso, se é alta, se é mais baixa, começa devagar. Sempre caminhadas, tenta fazer academia. Eu falo para todos os pacientes, não adianta agora querer fazer academia 5 vezes na semana. Sim. Começa com 2 vezes. Começa com uma caminhada. Não gosto de caminhar, quero fazer bicicleta. Faz uma bicicleta, faz um trecho de 20 minutos. Vai no seu limite. Cada um tem um limite. Não, acho que não é muito justo você, de repente, quer compensar 20 anos atrás. Eu acho que a questão é virar um hábito, né? Às vezes começa devagarzinho e o segredo é tentar virar o hábito e incorporar. Porque a partir do momento que a pessoa não está se esforçando, né? Aí realmente ela incorpora e muda a vida, né? É entender mais o motivo para que ela tá fazendo aquilo. Não fazer porque vai dar um resultado na frente. Sim. Senão a tendência é desanimar muito rápido, né? Sim. Fora os perigos, né? Fora os perigos. Às vezes gera alguma lesão mais grave que depois vai ficar. Sim. Hoje tem diversos esportes, né? Igual você falou, você faz o tênis, você faz a natação. Porém, hoje tem esportes do tipo artes marciais, jiu-jitsu, sempre teve. Questão do crossfit, hoje está na moda o beach tennis, que são esportes mais dinâmicos. Sim. Então, a tendência a gerar alguma lesão é maior do que numa academia. Entendi. Né? É mais fácil você saltar de uma caixa e machucar o joelho do que você fazer um exercício na academia, de dobrar e esticar. Sim. Então, eu acho que isso o povo tem que tomar muito cuidado, né? Geralmente... não só o crossfit, não só o beach tennis, acho que todas as lesões, né? O que mais tem é o pessoal do futebol, né? Futebol. Hoje qualquer lugar tem um campo, sempre vai ter campo aqui no Brasil, é a moda, né? E assim, acima do peso, geralmente não fazem musculação. Sim, média de 40 a 50 anos. Sai correndo, chutando, corre, vira, chota, aí machuca o joelho. Então não é o futebol que lesiona, é a falta da preparação. É uma conta assim, mecânica, né? Do peso do corpo, a força que o joelho tem para sustentar o corpo. Não tem como dar certo essa conta, né? Eu sempre falo que na sessão que a gente fez, a gente tem que ter o equilíbrio entre a nossa demanda física e a nossa capacidade física. Se a demanda for maior que a capacidade que você tem, vai dar algumas dores. Sempre manter equilibrado. Tá? Não adianta querer sair correndo 30 km todo dia se eu nunca fiz musculação. E a questão da capacidade, é aí que assim, realmente a musculação que seria o mais indicado para... Musculação, alimentação... Musculação aliada. Boa noite de sono, sempre unindo todos os aspectos. Aí você vai criando músculo para poder sustentar a prática do esporte, né? Como se fosse uma proteção. Pelo menos você ir
protegido para tentar fazer. Pode ser que aconteça de machucar, não tem regra assim, não é 100%. Porém, as chances diminuem. Sim. Tá? Então, você tá mais preparado, assim. Sim. Porque, assim, o que mais acontece é lesão boba, assim. A pessoa tá sozinha, tá cansada, aí rompe o joelho, estoura o joelho. E aí, às vezes, até te tira do esporte, né? Sim. Entrando nessa questão mais médica mesmo, assim, o que é romper o joelho? Você pode explicar mais tecnicamente, assim, porque a gente escuta, né, o romper o joelho, mas às vezes não sabe exatamente o que acontece no nosso corpo. Sim. Assim, todas as articulações nossas, a gente possui vários tipos de estruturas. A gente fala que são os tecidos moles. Músculo, ligamento, tendão, cápsula, bursa. Então, assim, o que mais é comum de joelho, principalmente no futebol, vou usar o futebol em comparação, é o rompimento dos ligamentos. Principalmente o cruzado anterior, que é um ligamento que cruza o meio do joelho. A principal função dele é estabilizar. Quando a pessoa rompe aquele ligamento, a hora que ela vira o tronco, o joelho luxa. Ele sai da posição e a pessoa cai. Então ele fica exatamente aonde? Atrás? Ali Isso, ele tem o anterior, ele liga duas partes. O côndilo com a tíbia. Então, assim, ele segura o seu joelho. A partir do momento que ele rompe, o seu joelho não consegue segurar. Entendi. E aí ele começa a luxar, dá vários problemas. Esse é o ligamento que mais se rompe. Né? Agora, e assim, para você ter uma noção, rompeu, se você quer fazer atividade física, se você quer voltar pro esporte, é obrigatório você fazer a cirurgia. Principalmente se for novo, tá? Agora, tem pessoas que rompem e conseguem voltar à vida normal. Porém, aquele esporte ela nunca mais vai fazer. Mas, correr, academia, às vezes ela consegue. E aí tem outras pessoas que rompem e não conseguem nem andar. Porque o joelho começa a sair fora do lugar. Aí não tem jeito. Aí tem que operar. Opera a cirurgia e o tempo de reabilitação da fisioterapia vai de 6 a 9 meses. Entendi. Direto. Assim, então é um processo longo. E o joelho dá um sinal que ele vai romper ou... Não. Ele só dá na hora. Aquela dorzinha que a gente sente, ela é um indicativo que... É uma sobrecarga. É uma dor. Mas a questão de chegar, passar da dor pro rompimento... Não, o rompimento geralmente é imediato. Travou o corpo, girou, você vai só ouvir o estralo. Por isso que o futebol tem uma incidência maior de... Por exemplo, tô comparando tênis com futebol, né? Se você tá jogando tênis, normalmente você tá ali sozinho de um lado da quadra, você não tem tanto impacto, né? Eu acho que no futebol o agravante às vezes é uma dividida que tem um impacto ali, né? Perna com a perna, pé com o pé e acaba dando Ou acho que a mudança de direção também, a mudança de direção é o principal. É o crucial. Porque, sem assim, impacto com outra pessoa. Não. O impacto assim então, pode acontecer. O tênis também pode se romper. Porque também tem bastante mudança de direção. De direção. A diferença do tênis é que, por exemplo, quando você vai jogar o tênis, a tendência é a pista ser plana, sem desnível e solado reto. Entendi. Futebol, geralmente são chuteiras, terrenos irregulares. A chuteira já tem o cravo que não deixa ficar tão... Muitas vezes acontece isso. E quando não tem contato físico. Porque às vezes a pessoa esbarra em uma e o pé enrosca na outra. E aí rompe do mesmo jeito também. Coisa que no tênis muito difícil acontecer um esbarro assim com uma pessoa. Por exemplo, tênis com beach tênis. O solo do beach tênis é totalmente irregular também, né? Então eu acho que o beach tênis teoricamente gera um pouco mais de risco de lesão. São lesões assim muito parecidas, principalmente da parte de membro superior, né? Cotovelo, ombro, as lesões são parecidas, tênis e beach tênis. Porém, de membro inferior muda um pouco. Primeiro que a areia é mais complicada, né? Você não tem uma força que vai te empurrar igual se você pisa no chão. Então, esforço é maior. Então, é muito comum você ter as tendinites por esforço, aquelas panturrilhas que se rompem de vez em quando. Isso acontece todas as vezes comigo. Então, assim, é comum no tênis também acontecer, porém no beach tênis se exige mais do músculo, né? Sim. Então, a chance de você romper dele é maior também. Tudo isso, Caio, varia muito da preparação da pessoa. Se a pessoa é bem preparada, se ela jogar tênis ou beach tênis... Pode ficar a vida inteira e não acontecer nada, né?
Tá. E uma outra dúvida que veio aqui, por exemplo, a quadra de saibro com a quadra de cimento mesmo do tênis, também tem uma diferença, né? Porque a quadra de cimento a gente tem a impressão que tem mais impacto, né? Porque a Lisonda, ela tem aquela areia, né? A quadra de saibro, ela tem o saibro, né? Que é aquela terra, e ainda tem um sistema de dreno embaixo, então dá a impressão que ela estabiliza um pouquinho melhor, né? Realmente o solo vai dar uma força maior contra você no momento que você salta, no momento que você corre. Se joga com um tênis adequado, alivia um pouco. Porém, geralmente as pessoas compram qualquer tênis aí e saem jogando. Aí é perigoso. Mas realmente as quadras mudam, né? É igual a questão de jogar futebol de society, de salão e de campo. Entendi. Né? Então muda muito isso. E o mais importante, né? Sempre, a maioria dos esportes tem seus equipamentos próprios. Então sempre se preparar também na parte de equipamento, né? Uma raquete, igual você joga tênis, tem que ter um peso legal para você. Não adianta pegar uma raquete muito pesada, que você vai se cansar mais fácil, a tendência é Então, inclusive, eu tô nesse momento, né? Quando eu comecei, eu fiz a consulta com você, eu tava com aquelas contraturas na perna, né? E eu comprei uma raquete já intencionalmente. A minha primeira raquete já foi uma raquete que é super flexível. Então nunca tive problema no braço. Só que assim, quando o nível do tênis vai melhorando, você vai testando outras raquetes, né? Então eu acabei passando por uma raquete mais antiga. E eu senti assim que melhorou muito o meu jogo, né? A bola ficou mais agressiva, mas em contrapartida é uma raquete mais pesada e menos flexível, e eu comecei a ter dor no braço. Então, assim, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Até quanto dá para forçar ou não, porque a minha raquete antiga não gerava dor nenhuma, mas a bolinha não andava também, sabe? Assim, eu batia com uma certa força, só que você percebia que não agredia muito o outro jogador. Então, eu acho que é tudo uma questão de custo-benefício ali. E eu tô pensando em comprar uma terceira raquete agora, para ver se eu acho um meio do caminho. Eu gosto muito dessa mais antiga, mas eu sinto que ela machuca mais meu braço. Sim, então assim, os equipamentos que são produzidos, a não ser que seja personalizados, né, medidos de acordo, porém eles são fabricados de forma global. E assim, uma raquete para você é diferente de uma raquete para mim. Sim. Uma raquete que é diferente para uma mulher, ou para um homem que tem mais de 120 quilos. Então muda. E meio que a gente não consegue saber isso. Entendi. É meio que só testando na hora. Entendi. E tem muitas pessoas que, não, é normal, só que aí vira uma lesão. Entendi. Tá? E às vezes era só mudar a raquete. Entendeu? Eu já percebi, assim, que minha raquete antiga, para evitar lesão, é maravilhosa, né? Melhor. Mas a gente fica, às vezes, teimando em usar outra raquete, né? Achando que vai melhorar o rendimento. Essa é a questão do esporte também, né? A competição. Aí você vai forçando um pouco os limites, né? A ideia é sempre chegar a mais, pelo menos mais do que o outro. Então, às vezes, corre um risco aí. Né? Mesmo na musculação, assim, também tem um limite, né? Do levantamento de peso. Eu, na musculação, por exemplo, eu tenho um pouco de receio de alguns movimentos, assim. Um agachamento, que eu acho que pode forçar um pouco mais a lombar. Então, assim, eu atualmente, quando eu estou indo para musculação, eu estou priorizando aqueles aparelhos que eu sinto que a chance ali de fazer algum movimento errado é maior, né? Porque você vai fazer um agachamento só com peso nas costas, às vezes você põe o pé para frente, põe o pé para trás. E ali acho que... Então, mesmo na musculação, porque tem que... também é uma questão delicada. Se você tem que forçar ali a sua musculatura, senão não gera hipertrofia. Mas também tem o limite também de não forçar muito. Então a gente sempre fica andando nessa linha, né? Você tem que dosar, né? Você tem que atingir o músculo. Porém, você não pode atingir muito a articulação. Porque senão começa a vir as dores. Então é muito comum isso, aparelhos livres, né? Barra livre, supino, com muita carga. Além dos acidentes que podem acontecer, né? Da pessoa se cansar muito, ou se desequilibrar, pode cair. Mas assim, realmente,
quem prioriza esses aparelhos tem que ter muita consciência corporal. Entendi. Assim, é a pessoa que está fazendo academia faz 10 anos, sempre fez, tem uma noção do que pode e o que não pode fazer, até onde ir, né? Porque hoje o meio de comunicação, rede social, YouTube, tá muito fácil você pesquisar as coisas. Então, muitas pessoas fazem o próprio treino. Jogam no YouTube, vou fazer esse treino que esse fisiculturista fez, essa influencer faz, vou testar, é legal. Porém, você não sabe, mas ela faz musculação faz 10 anos. E aí você que quer começar a musculação na semana, vai fazer o mesmo treino que ela faz, a chance de dar alguma coisa diferente de dor é muito alta. Pelo que você está falando, eu acho que é aconselhável a contratação de personal trainer, né? Pelo menos no início. Porque as academias, assim... normalmente é um professor por um certo número de alunos, é difícil o professor estar dedicado ali o tempo inteiro. Eu acho que talvez seria uma dos profissionais, né, indicados ali para o começo. Foi igual a questão que a gente falou, né? Os profissionais que estão aí são os facilitadores. Seria a mesma ideia de uma pessoa, eu vou fazer uma dieta. Mas como que eu vou fazer essa dieta? Eu vou no YouTube, vou pesquisar. Não, vai no nutricionista, ele faz um cálculo, ele estudou para isso. Né? Igual, por exemplo, tô com uma dor no joelho. O que eu vou fazer? Vou no YouTube pesquisar o que é para dor no joelho, no Google. Não, vai no fisioterapeuta, vai no ortopedista. A questão do educador físico é a mesma coisa. É que muitas pessoas ainda têm esse preconceito, né? De achar que é um gasto desnecessário. Hoje tem internet, sabe fazer o próprio treino, faz o do amigo, né? E vai para o valor devido e depois acaba ficando mais caro. Sim. Então, menos é mais ainda. Tem que tomar cuidado, assim. E outra coisa, você falou da lesão de panturrilha, né? Não sei se você lembra, eu comentei com você na nossa sessão. Eu tive 2 síndromes da pedrada, né? E eu achei interessante porque as 2 vezes, assim, foi jogando tênis. E as 2 vezes eu estava atendendo um cliente com problemas de trabalho. E as 2 vezes que aconteceu isso foi depois de passar por um momento ali de estresse, entendeu? Então, também a gente já vai um pouco aí para a parte mental, né? Eu não lembro exatamente o que a gente conversou na época, mas, assim, para mim ficou nítido que eu fui jogar ali com uma situação em andamento, não estava focado, tudo. E aí, as 2 vezes quando eu fui dar um impulso para frente... para receber um saque, foi um impulso bobo, não foi nada demais. Aí eu senti o rompimento, né, da panturrilha e eu fiquei impressionado como essa questão mental me influenciou, né? Então aí já entra na parte também de psicólogo, da saúde mental, né? Saúde mental e saúde física sempre interligadas. Eu lembro que você comentou que você teve 2 síndromes da pedrada, né? E que na época, questão de trabalho, estava muito agitado, até o sono, não sei se estava regulado, né? Então, assim, isso já vai te tirando as energias. Dormir mal, você já não vai estar... Acredito que no final da noite que você vai jogar o tênis, você não vai estar com uma boa energia. Com o estresse, com a questão mais de ansiedade... menos ainda. E aí tem o movimento. Às vezes eu não sei se você caminhou bastante. Eu lembro que você comentou que você andou muito no dia, né? Eu trabalhava assim bastante a pé, caminhava muito. Eu também tenho o hábito de falar ao telefone andando, né? Então eu não lembro exatamente, mas acho que eu fiquei uns 10 minutos falando no telefone andando, parei e fui jogar e aconteceu, né? Então teve acho que um fator... Aí a gente pensa, né? Mental ali, né? A gente fica pensando, mas será que o estresse, será que dormir mal, será que isso vai atrapalhar, vai romper a panturrilha? Atrapalha. Isso é um absurdo, assim, né? Que essa parte mental é meio abstrato pra gente, né? Do mental pra vir um rompimento de um... músculo. É um músculo, né? Um músculo da panturrilha, nossa, é abstrato, né? Você muito longe, entender a ligação. É muito fora da realidade. Muito. Só agora eu sei que acontece, também não tenho conhecimento,
do porquê, mas eu percebi que isso realmente acontece. Sim. Nossa, isso vai pra tudo, tá? Tanto pra panturrilha, coluna, joelho. Geralmente, torcicolo é muito reflexo disso. De estresse, cervical é geralmente assim, tá? As pessoas não sabem quando que aconteceu o torcicolo. Geralmente assim, você passou uma semana muito puxada. Dormiu bem, no outro dia acordou travado. Não é travesseiro, não é sofá, é todo aquele estresse acumulado que refletiu na sua cervical. Entendi. Né? Então assim, isso prova o quanto do emocional influencia. A gente tem alguns estudos que falam assim que algumas prevalências, né, de, por exemplo, quem tem mais distúrbios de estresse, ansiedade, vão desenvolver, ter a maior possibilidade de ter dores na região da cervical. Pessoas que têm uma prevalência mais do caráter mais depressivo, mais depressivo, nossa, que interessante, mais retraído, mais tímido, a tendência é de desenvolver uma questão na lombar. Ah, que legal, então, assim, sabia. Tem muitos estudos que, claro que não são esses os fatores que vão gerar, só isso que vai gerar essas dores. Sim. Porém, eles são algo a mais. Sim. Tá? Já entra na conta. Então, já atendi pacientes que vieram com uma dor muito forte na cervical e você começa a conversar, você começa a mexer e nada justifica aquela dor que a pessoa sente. E aí, quando você pergunta a questão de saúde mental, aí a pessoa praticamente desaba, né? Começa a chorar, fala que faz terapia muito forte, toma remédio ansiolítico, marido que morreu semana passada. Sim. Então, assim, a dor na cervical foi um surgimento que é reflexo da saúde mental dela. Cervical que é o isso, é mais alta. Olha, a gente divide em duas partes, a cervical alta e a cervical baixa. Mas assim, pega a cervical em modo geral. Tá? Aquelas dores que a pessoa não sabe onde dói, ela fica mexendo, nossa, não sei se é aqui, se é ali. Que a hérnia é um problema mais grave que... A hérnia, ela já é uma alteração estrutural. Igual a gente falou do joelho, tem o ligamento. Sim. Na coluna a gente tem os discos. Então assim, esse aí já seria um fator mais físico. De esforço, de peso, de tudo isso que a gente conversou, né? Assim, o que você pode... Uma combinação, né? A pessoa sedentária, acima do peso, alteração biopsicossocial que a gente fala de ansiedade, estresse, mais depressiva, e o fator físico, mais a hérnia. Então, juntando tudo isso, a dor é muito forte. Entendi. Tá? Mas a hérnia é uma alteração mecânica mesmo, que os anéis do disco, né? A gente tem cada vértebra, entre elas, a gente tem um disco, que é um conjunto de anéis fibrosos que dentro tem um líquido, que a gente chama de núcleo pulposo. Esse líquido, com o movimento que a gente faz, esse líquido ele fica andando. É como se fosse um amortecedor do nosso carro. E quando acontece a hérnia, é quando esse líquido começa a sair do disco. E aí quando ele sai, ele pressiona quem está aqui em volta, que são os nervos. E aí vem aquela dor muito forte que vai para a perna e tudo mais. Aí tem que operar, né? Antigamente se operava muito, né? Antigamente se operava muito. Mas hoje o pessoal está usando muito tratamento conservador. Assim, a gente tem estudos que mostram que essa hérnia, ela regride. Com o passar do tempo natural mesmo, ela vai regredindo. Porém, ela tem que fazer jus para essa hérnia regredir, ou seja, movimento. Se ela ficar parada, se ela não fazer nada, sedentária, comer mal, estresse lá em cima, não buscar ajuda, só tomando analgésico, chega a um ponto que a pessoa não consegue andar mais. Entendi, trava tudo. Aí é caso cirúrgico. A pessoa não consegue levantar, não dá pra... Você tem que andar de cadeira de roda. Aí tem que operar. Entendi. Tá, mas a maioria dos casos, aí 80%, esse tratamento é tudo conservador. Entendi. Eu achei que a maioria era cirúrgica. Não. Entendi. E pra você ter uma noção, uma curiosidade, né? Se você tira uma ressonância de manhã, o nosso disco, ele tá mais inchado, tá? Então a tendência é a pessoa ter mais dor de manhã. Quando você tira uma ressonância à noite, ele tá menor. Porque com o tempo, a pressão do nosso corpo, ele foi dissolvendo. Entendi. Então assim, sempre quando você vai fazer uma ressonância, tem que ser no mesmo horário.
Se você fizer uma ressonância de manhã e depois você querer comparar com uma que você fez à noite, vai dar diferente. Entendi. E um dado também que eu vi que é muito curioso, que os países que mais sofrem com dores de lombar, dores de coluna, são os países desenvolvidos, os países mais ricos. E os subdesenvolvidos são os países que menos têm taxa de dor lombar. Isso mostra que, assim, os países desenvolvidos, eles sofrem muito porque, assim, é trabalho muito escritório, reunião, indústria, trabalho muito estressante, comércio, mercado. Então, assim, falta movimento. E as pessoas se queixam de muitas dores. Além do fator emocional ser disparadamente lá em cima. E no subdesenvolvido tem um trabalho mais braçal, a pessoa se movimenta mais. Então isso limita muito, isso ajuda muito a pessoa a não ter dor. Que é praticamente um exercício, né? É uma academia, né? Dá a impressão que a gente está numa fase de adaptação, né? Sim. A gente está saindo daquela era de caça, né? De trabalho físico. Sim. E a gente está mudando o nosso dia a dia e o corpo ainda está entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que daqui a um tempo a gente pode se adaptar melhor, né? Mas por enquanto o corpo nosso está sofrendo, né? Exatamente. E uma outra curiosidade que a gente também conversou. Os tratamentos, né? Quando eu fui na clínica, a gente conversou, eu tinha curiosidade daqueles tratamentos que são tratamentos que usam fitas, tem os tratamentos com ventosa, aí assim, o próprio tratamento que a gente fez, né, da quiropraxia, tem assim, quais as variações de tratamento, a massagem, né, de terapêutica, de dor. Isso para um modo geral, assim, para todas as lesões, ou você quer que comenta mais um pouco? Não, eu queria que se vocês, porque eu acho que eu tenho essa curiosidade e deve ser uma curiosidade de muita gente. Muita gente, assim, no meu caso, por exemplo, eu comecei fazendo aquela massagem para dor, né? Eu tinha muita contratura, principalmente na perna. Sim. E a massagem que eu fazia para dor, ela aliviava as contraturas. E depois eu fiz a quiropraxia, né? E realmente a quiropraxia, assim, foi uma solução mais definitiva, né? Então, eu cheguei a fazer esses 2 tratamentos, mas eu sei que tem mais, né? Sim. Ou se você quiser falar um pouco mais da quiropraxia mesmo, qual que é o objetivo, né? E por que aquela questão do acerto do osso, né? Não sei se assim fala, os ajustes, o que isso gera de benefício para o corpo. Assim, Caio, de tratamento, a gente tem uma gama de tratamentos aí, desde a idade lá da parte lá do Egito até a parte milenar mais da China, Japão, e a parte mais americana, a parte europeia. Então, assim, por exemplo, e tem tratamentos que existem muito de moda, né? Tem muita, por exemplo, a questão da ventosa e dessas bandagens, ela deu um aumento assim no mercado a partir do momento em que o Michael Phelps apareceu nas Olimpíadas, né, com as bolinhas nas costas, e aí todo mundo foi investigar porque ele é o super campeão, então era aquilo que estava dando resultado. Ele falou em algumas entrevistas que aquilo lá era que salvava ele. Então meio que virou febre assim, né? E aí numa outra Olimpíada ele apareceu com as fitas, falando que ajudava muito. Então assim, tem uma questão muito de mercado, mas a ventosa já é um tratamento já mais milenar, né? É parte da cultura chinesa que trabalha mais questão de energias, mais de meridianos. Eu vou falar mais da minha prática, né? Da minha prática clínica, assim. Eu basicamente atuo muito, basicamente é terapia manual. Técnicas da quiropraxia, técnicas de liberação miofascial, e aí junto nisso a gente tenta fazer técnicas de educação em dor, que hoje está muito comum e eu acho que isso é muito válido. Você mostrar para o paciente, quando o paciente vem no seu consultório com um bolo de ressonância, raio-x, passou em 10 médicos, aí 10 fala para operar, aí outros falam que não vai andar se não operar. Então a mente do paciente já vem poluída. E aí ele começa a jogar hérnia de disco no Google, aparece um monte de catástrofe. Vai piorando. Então qual que é a ideia da educação em dor? É
você mostrar para o paciente que não é muito isso, não é muito por esse lado, é normal ter hérnia, é normal ter dor, porém ajustar algumas coisas, tá? Mostrar o que é verdade e o que não é verdade, tá? Então assim, o que eu gosto muito de atuar? A parte da quiropraxia, a quiropraxia ela é uma técnica, né? É uma área hoje na fisioterapia que ela se originou nos Estados Unidos pelo David Palmer, tá? Então assim, quiros que quer dizer mão em grego, legal. E praxis é a prática, então, a prática manual, tá? Em modo geral. Qual que é o grande intuito? Antigamente, claro que hoje não tem a ciência que tem na época de 1800 e bolinha. Então, na época, eles acreditavam que as vértebras, nossa, elas rodavam, elas saíam do lugar, elas estavam mal posicionadas, ou rodadas para frente, ou para trás, ou para o lado. Porém, isso não acontece. Hoje já tem estudos que pesquisaram que isso não acontece. Então, assim, pessoal que usa ainda, existe ainda muitos profissionais ainda que usam a nomenclatura. Você tá com a vértebra rodada no pescoço, por isso que tá doendo. Isso aí faz um mal pro paciente. Tá. Você imagina você com dor, você chegar num profissional e o profissional fala que sua vértebra tá rodada. Você já nunca mais vai virar o pescoço já. Tá? Realmente, se a vértebra estiver rodada, a pessoa já está com uma lesão neurológica grave, né? Uma hemiplegia que a gente fala. Já está paralisada. Então é possível isso acontecer. A nossa coluna é muito forte. Tá? Então assim, hoje a gente sabe que não é muito esse lado. Tá? Ninguém coloca osso no lugar. Os estralos é uma consequência de uma explosão de nitrogênio que fica dentro da articulação. Isso que acho que é a curiosidade, né? Sim, não é porque teve estralo ou porque não teve que não foi feita a manobra. É acúmulo de nitrogênio? É um nitrogênio que fica dentro da articulação e a hora que você faz um movimento rápido e curto, tem a soltura desse líquido. Aí faz e a gente sente um alívio também, né? Eu acho que aquele acúmulo estava gerando algum desconforto, né? Assim, o nitrogênio, ele está presente em todas as articulações. O alívio acontece porque esse é a base da quiropraxia hoje, né? Que a gente consegue, ao momento que você tem uma manipulação, você ativa uma parte do sistema nervoso que a gente chama de substância cinzenta, que é onde você libera opioides de analgesia, de curto a médio prazo. Então, por exemplo, eu tô com uma dor no pescoço. Você manipular o pescoço, ele vai te dar um alívio. Se você tá com uma dor no joelho, você manipula o pescoço, ele vai te dar um alívio também. Porque ele vai te dar um processo analgésico. Entendi. Então a ideia da quiropraxia é essa. É te dar um período curto de analgesia. Consequência disso, a pessoa ganha mais mobilidade. Tá? Então assim, eu tô com torcicolo, não consigo virar o pescoço. Dói e tá duro. Quando você manipula, você libera essa cascata de analgesia, melhora a dor. Com isso, ela consegue virar o pescoço. Só que as pessoas acabam entendendo, né? Isso é muito pro mercado também. Colocou no lugar. Nossa, estralou, voltou no lugar. Só que não é muito bem por aí. A gente mais sabe popular isso. É o mais popular, né? E muitos pacientes querem ouvir, né? Estralo, né? Se não estralar, não fez sentido. Porém, existem técnicas de mobilizações, que são movimentos mais contínuos, mais leves, em vez de rápidos em alta velocidade, que dão os mesmos efeitos, tá? Porém, um idoso, uma pessoa que já tem um quadro assim mais de osteoporose, a gente não tem uma tendência mais de manipular. Porém, você pode mobilizar devagar, calmo, vai dar o mesmo efeito e a pessoa vai recuperar a mobilidade. Tá bom? No meu caso, eu lembro que eu tava com o quadril travado, né? Assim, detalhando mais quadril travado. Alguma junção de osso com o quadril com algum fêmur, com alguma outra coisa, ou a questão muscular? O que seria esse quadril travado, uma forma mais técnica? O nosso quadril, a gente pensa que é a famosa bacia, né? É um conjunto de ossos que, assim, o fêmur faz parte aqui embaixo, porém, aqui em cima tem a pelve, tem o ilíaco, aí tem o saco embaixo atrás, tem o isquio, tem o pubis, são vários ossos juntos que formam um quadril como um todo. O que pode acontecer um quadril ficar travado, né, entre aspas? Ou musculatura ficar rígido,
ou a pessoa não ter mobilidade mesmo, articular, ela ser mais rígida. Geralmente homem tem mais rigidez no quadril. Mulher... É um músculo travado, mas menos flexível. Isso, menos flexível. Tá. Ou por falta de alongamento, ou porque a pessoa não bebe água, ou porque ela não faz atividade física. Tá? Mas o mais comum é homem ter mais um quadril mais rígido. Por conta da mulher tem a questão do hormônio. Então ela tem uma flexibilidade maior. Mas assim, o quadril travado seria isso, uma falta de mobilidade. Não é que o quadril vai torcer, vai rodar, ele não tem muitos movimentos não. Porém, o pouco que ele tem, se ficar restrito, atrapalha. Porque eu tava com uma dificuldade, né, de dobrar a perna. Sim. E depois que destravou o meu quadril, a minha mobilidade voltou. Então seria um músculo meu que estava rígido ali do quadril, com a quiropraxia você conseguiu liberar ele, é isso? Isso, né? E aí voltou a mobilidade da minha perna. Né? Então assim, o que a gente fez, né, na sessão? A gente fez técnicas da liberação, né? Solta músculo, libera algum músculo mais rígido e depois a gente manipula com a quiropraxia. Além de gerar aquele processo de alívio, de dor, a gente ganha mobilidade, tá? Isso por conta da soma de coisas, né? E aí o que é importante? Você entrar com um exercício pós-sessão. Não dá pra gente liberar, você recupera a mobilidade e você senta em casa, deita no sofá e vive aquela mesma vida. A tendência é voltar tudo de novo. Então o importante é conservar. Mas na sessão, basicamente, a gente liberou o músculo e ajustou algumas articulações aí, tá? Para você ter o movimento melhor. Esse movimento já era seu. Só que, por conta de você, às vezes, quem trabalha muito tempo sentado, o homem geralmente não tende a usar muito alongamento, a pessoa já vai mais na força, explosão, e vai enrijecendo, é normal mesmo. E aí a gente devolve a mobilidade. Eu falo assim, o principal fundamento da terapia manual, quiropraxia, osteopatia, é devolver a mobilidade do corpo. Que aí quando você devolve aquele movimento, o seu corpo tende a fluir normal de novo. E aí você tem que movimentar para isso. Tá? Então assim, é só devolver o que era seu. Por que gera as dores? Porque no movimento. Ou porque tem um bloqueio, ou porque é sedentário. E aí, somando isso, gera as dores. No meu caso, eu consegui manter bem porque eu incorporei principalmente o alongamento. Né? Eu continuei praticando tênis. No início, eu coloquei uns 10, 15 minutos de natação, que eu achei que foi surpreendente, assim, o tanto que ajudou. E só que antes ou depois de jogar, eu ia pra academia e assim... focava em uns 15, 20 minutos ali alongando com calma. Então eu acho que eu consegui manter mais com alongamento, né? Porque ajuda a não voltar a travar e tal. Tanto com o alongamento, quanto a natação e quanto o tênis. Acho que cada um teve o seu papel. O papel da água, o papel do alongamento na academia. E o papel de usar também, naquele movimento que era o seu esporte. Entendeu? Então não adianta... o que eu mais brigo com todos os pacientes, né? Brigo de puxar na orelha. Não adianta deitar na maca e falar para fazer o milagre. Volta para casa, continua com os mesmos hábitos de vida. Sedentário, estresse, falta de atividade, acima do peso. E não tende a melhorar nada. Alivia a curto prazo. Porém, se a pessoa não muda esses hábitos, a tendência é voltar de novo. E vira um ciclo. Né? E cada vez mais, ela vai ficar mais dependente ainda. Aí fica só apagando incêndio. Assim, exatamente. Apagando incêndio, né? Muitos pacientes que eu vejo que a causa não é física. É emocional. A pessoa toma ansiolítico, porém sem prescrição médica. Toma qualquer um. Eu tomo para dormir, mas nunca fez uma consulta, não sabe o que está fazendo. E não vai ser a quiropraxia, ou a terapia manual, ou a osteopatia que vai resolver esse problema. Vai aliviar. Porém, a cabeça dela que tem que ser trabalhada, nessa questão mais mental. Eu acho que isso foge um pouco, porque a pessoa pergunta, hoje de 10 pessoas aí, 6 são ansiosas, né? E dessas 6 aí, 3 fazem terapia. Hoje está muito comum terapia, né? Foi uma coisa boa que aconteceu, né? Eu acho que também influência da pandemia. Eu senti de conversar que realmente aumentou muito e popularizou bastante terapia, né? Até
em séries, em filmes, assim, tá bem comum dentro da TV você vê o pessoal usando terapeuta. Sim, né? sim. Não ver a terapia como algo negativo, né? Igual era visto antes, né? Hoje o maior preconceito, não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Sim. Eu sou normal. Mudou, né? Hoje mudou muito, né? Eu acho que agora realmente virou uma coisa... É um ponto positivo, né? A pessoa falar que faz terapia, a pessoa tá mostrando ali que ela se cuida, que é uma pessoa que tem preocupação com o bem-estar dela. Tem consciência dela. Eu acho muito legal. Eu também achei bacana, né? Pra sociedade como um todo, isso é a tendência a melhorar, né? Porque assim, com os tempos que a gente vive de pressão, de trabalho, dinheiro, os negócios, a tendência é a gente não conseguir separar as coisas. E sempre cada vez mais se estressar mais, ficar mais ansioso por resultado. E se você não tem uma orientação, quando você vê, você já está com sono ruim, com algumas dores, com alimentação ruim, sendo que era só você buscar uma ajuda, né? Nessa ajuda sendo o terapeuta, o psicólogo ou psiquiatra, para tentar mostrar o que é normal, o que não é. Né? Não é normal uma pessoa hoje falar, como que é o seu sono? Eu só durmo com medicamento. Então assim, isso você tem que sair de você. Sim. Você tem que entender que você... Não, pá, alguma coisa tá diferente. Não era assim. Tomar com o errado. Não era assim antes. Eu nunca precisei de remédio. Por que agora eu tô precisando? Alguma alteração tem. Ninguém toma remédio de pressão sem saber se a pressão tá alta ou tá baixa. Geralmente tem que fazer um estudo, tem que fazer exames. Sim. Então acho que isso é importante. Sim. Não, perfeito. Rodolfo, eu acho que a gente conseguiu passar bastante informação. Legal. Obrigado por ter vindo. Quer falar seu @, de novo, para quem quiser te contatar? Não, legal. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de poder falar aqui nesse projeto novo. Muito legal. Eu acho que hoje a internet tá aí para ser usada e para divulgar conhecimento, né? Passar conteúdo relevante, para ajudar as pessoas. Porque assim, saúde nunca pode ser deixado para segundo lugar. E hoje as pessoas estão deixando muito, né? Primeiro eu vou ficar rico, né? Depois eu vejo o que eu faço. Eu tive muitos pacientes que falam, não dá tempo de fazer fisioterapia. Eu preciso trabalhar. Eu prefiro trabalhar e depois eu vejo o que acontece. Só que aí você olha e você fala, mas vale a pena. Sabe? Teve pacientes que falam, poxa, hoje eu tô ruim, eu não consigo carregar minha filha no colo. Eu falei, então valeu a pena aquele exagero, né? Aquele esforço. Eu acho que primeiro priorizar a saúde, tá? Então, eu tenho a rede social lá, que é no Instagram, né? O WhatsApp. A rede social é @FisioRodolfoMoma, MOMMA. Aí lá eu posto alguns vídeos falando informações também, questão de dores. Lá eu tenho um quadro lá que chama 15 princípios de dor lombar. O que é normal, né? E o que você olha, você fala, não, isso aqui é normal mesmo, tá? E posto vídeo de manipulação, né? Que hoje é muito... O pessoal gosta, né? É interessante. Acho que o pessoal, mesmo sabendo que o estralo é só uma consequência, mas eu acho que é um dos tripé, né? Da quiropraxia. A gente fala que o tripé da quiropraxia é arte, ciência e filosofia. A filosofia é o jeito de pensar, o jeito de avaliar que usava em 1800 e bolinha. A ciência é o que vem hoje. Os estudos, artigos, mostrar o que é verdade e o que não é verdade. E a arte são as manipulações, são as posições, é o marketing. Juntando tudo isso, forma a quiropraxia. Tá? Então eu tenho essas redes sociais, aí se o pessoal quiser dar uma olhada lá, conversar, mandar pergunta, dúvidas. Que bom, tá acessível, né? Legal. Pode entrar lá. Legal. Deixa eu falar da Grão-Mer, que está patrocinando hoje. A Grão-Mer é uma empresa de xarope de frutas e também tem o gin. E se você tiver interesse em ser um distribuidor, a Grão-Mer está selecionando distribuidores dentro do Brasil, tá bom? O @ aqui é LeGrão-Mer e também deixar o Instagram do Estúdios Podcast. É Estúdio Podcast _ Estúdios com S mudo, Estúdios Podcast _ Se você é algum profissional da saúde, se você quiser gravar conteúdo, pode entrar em contato aqui através do Instagram, que a gente pode fazer
uma seleção para você vir gravar aqui com a gente também. Então, Rodolfo, obrigado novamente. Muito obrigado. Foi muito bom, adorei. Gratidão. Obrigado pelo Obrigado por ter vindo. Espero aí que quem viu tenha aprendido um pouco e somado um pouquinho positivamente para quem está vendo. Se somou um pouquinho, acho que já valeu a pena. Valeu o nosso encontro. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu, Caio.